Olá, alunos do sétimo ano. Sou a professora Ângela, da Escola Municipal Padre Leonel Franca, e venho mais uma vez comentar e estudar com vocês o material de complementação dessa semana, que vai de 13 a 16 de outubro. A parte de ciências do nosso material começa lá na página 4, então vamos começar? Venha comigo! Hoje conversaremos um pouquinho sobre os seres unicelulares e pluricelulares. Não esqueçam de ouvir o podcast sugerido no seu material. O link também estará aqui na descrição deste vídeo, ok? Olá, alunos! Hoje nós vamos estudar os seres unicelulares e pluricelulares. Relembrando o que vimos na aula passada, nós falamos sobre a peste bubônica, também conhecida como peste negra. Observamos na aula passada que ela é causada pela bactéria Yersinia pestis e é transmitida através da mordida de pulgas infectadas que costumam estar alojadas em roedores, como o rato e a marmota. Em alguns casos, é possível que essa pulga pule, para o homem e morda-o diretamente, mas também ela pode ser transmitida através da ingestão de carne desses animais que carregam essas pulgas. Nessa imagem, vemos o ciclo de transmissão da peste bubônica. A pulga presente no rato, contaminada, pode transmitir a peste para o homem. Nesta outra imagem, nós já vemos todo o ciclo da doença, mostrando que esse agente, essa bactéria, ela ataca as glândulas linfáticas, causando inflamações e inchaço nessas áreas, que se essa bactéria conseguir atingir os pulmões, através do nosso sangue, ela pode desenvolver a peste pneumônica, que pode ser transmitida de pessoa para pessoa através de objetos infectados pelo muco e também através do ar, que há riscos grandes de complicação se essa bactéria conseguir chegar ao sangue, ela vai conseguir se disseminar a outras partes do corpo, causando formas mais graves e complicações mais sérias. Fala também que o diagnóstico precoce é muito importante para que essa doença seja curada com o uso de antibióticos, sendo facilmente tratada, e rapidamente tratada, mas se ela não for diagnosticada a tempo, ela pode ser fatal. Mostra também que os sintomas iniciais aparecem de 7 a 10 dias após a infecção e, como vimos na aula passada, na nossa história, essa doença já dizimou milhões de pessoas. O nosso material nos traz uma notícia que mostra um caso de peste bubônica registrado na China. Este caso foi detectado e relatado em estágio inicial e foi possível rapidamente isolar o paciente, tratá-lo e impedir que a doença se espalhasse. Embora a peste bubônica tenha sido controlada por mais de 6 séculos, por diferentes fatores ambientais e médicos, a peste bubônica nunca parou de ressurgir em situações pontuais, em diferentes partes do mundo. Nos últimos anos, foram registrados alguns casos nos Estados Unidos, no Peru, na República Democrática do Congo e agora, como noticiado, na China. Mas não há motivos de preocupação, pois essa doença hoje possui tratamentos e, identificada de forma precoce, é possível isolar o paciente, tratá-lo e evitar a disseminação e propagação da doença. Puxando um gancho no que vimos a respeito da peste bubônica e sabendo que ela é causada por uma bactéria, nós vamos falar um pouquinho da constituição celular relacionada aos seres vivos. De acordo com a teoria celular, todos os seres vivos são formados por uma ou mais células. E, de acordo com essa diferenciação com o número de células, nós podemos classificar os seres vivos em seres unicelulares,
e seres pluricelulares. Vamos falar um pouquinho sobre os seres unicelulares. Os seres unicelulares são seres que são formados, constituídos por uma única célula. Também realizam todas as suas atividades que são vitais dentro dessa única célula. Foram os primeiros seres vivos que surgiram no nosso planeta. Eles apresentam reprodução tanto assexuada quanto sexuada, na assexuada sem a junção dos gametas e na sexuada com a junção de material genético, dos gametas. Podem ser também procariontes ou eucariontes. Procariontes, a gente não tem uma membrana delimitadora do núcleo, o material genético é disperso no citoplasma. Já os eucariontes são células que apresentam uma membrana que delimita o núcleo e que isola o material genético do restante da célula. Podem ser também autótrofos ou heterótrofos. Autótrofos são os seres que fabricam seu próprio alimento através da fotossíntese, através da quimiossíntese, por exemplo. Já os seres heterotróficos são seres que se alimentam de outros seres vivos. Alguns dos representantes dos seres unicelulares são as bactérias, os protozoários, as algas unicelulares e os fungos unicelulares. Agora nós vamos falar sobre os seres pluricelulares, também chamados de multicelulares. Eles são constituídos, formados por mais de uma célula. São bem mais complexos, devido à quantidade de células que apresentam, também a diferenciação dessas células, desempenhando diversas funções, as funções vitais para esse ser vivo. Apresentam células eucariontes, com um núcleo delimitado, com material genético isolado no núcleo, separado do citoplasma celular. São também autótrofos ou heterótrofos. Também apresentam reprodução assexuada ou sexuada. E durante o processo de evolução do nosso planeta, surgiram muito depois dos organismos unicelulares, A gente tem um grande período do nosso planeta somente com os organismos unicelulares. Alguns representantes de organismos pluricelulares são os animais, as plantas, as algas pluricelulares, ou macroalgas, e os fungos. Você sabia que nós somos seres pluricelulares, ou também chamados de multicelulares? Pois é. O nosso organismo, o nosso corpo, é constituído por diversas células, como mostradas na figura. E cada célula, cada agrupamento celular vai desempenhar uma função no nosso corpo. A organização dessas células no nosso corpo vai compor todo o nível de organização dos seres vivos para que a gente tenha da célula ao nosso organismo, com todas as nossas funções sendo executadas no mais perfeito equilíbrio. Dessa forma, nós temos, na reunião de um agrupamento de células com mesmas funções, a formação de tecidos. Esses tecidos vão se juntar e formar órgãos. Esses órgãos vão formar os sistemas, e os sistemas constituem o organismo e vai apresentar todas as funções vitais para a manutenção da vida do indivíduo. Ao encerrarmos a página 4, não esqueça de finalizar a leitura desta página e também de realizar a atividade 1, que está bem no finalzinho desta página, ok? Na página 5, nós começamos a falar sobre duas notícias que estão listadas aí abaixo. E existe a pergunta: algas uni
ou pluricelulares? Vamos ler as notícias e responder as questões. Na primeira notícia, nós temos: Embrapa desenvolve tecnologia para produzir biofertilizantes à base de algas marinhas. Nessa notícia, nós temos o relato sobre a produção de biofertilizantes à base de algas marinhas, macroalgas. Vocês deverão ler detalhadamente essa notícia. Na segunda notícia, nós temos biofertilizantes de microalgas. Essa notícia fala sobre a produção de biofertilizantes à base de microalgas. Vocês deverão ler atentamente as duas notícias, ok? Falando de biofertilizantes, vamos saber o que são os biofertilizantes? Eles são adubos orgânicos que contêm organismos e também nutrientes e que melhoram a saúde das plantas, das sementes, desses vegetais, fornecendo matéria orgânica para esses seres vivos crescerem bastante. Agora é com você. Realize as questões propostas na página 5. Todas essas questões você encontrará a resposta observando as duas notícias que acabamos de conversar, beleza? E agora vamos para a hora da revisão. Os seres vivos. Eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de células que vão compor os seres vivos. Elas podem ser classificadas em unicelulares, onde eu tenho uma única célula que desempenha todas as funções vitais daquele ser. São constituídas pelos representantes do reino Monera, bactérias e cianobactérias. Todos os representantes do reino Monera são unicelulares. O reino Protoctista, com as algas unicelulares e protozoários. E o reino Fungi, com as leveduras e fermentos biológicos. Já os seres pluricelulares, eles são mais complexos, porque apresentam diferentes tipos celulares que vão apresentar também diversas funções. Como representantes do reino protoctista, temos as macroalgas, o reino fungi com os cogumelos, todos os seres do reino vegetal e também todos os seres do reino animal. Para encerrarmos o material de hoje, trago para vocês uma mensagem em comemoração ao Dia das Crianças, que foi essa semana. E ela diz: o Dia das Crianças também serve para nos lembrar que a infância é a melhor fase da nossa vida. Aproveitem essa fase maravilhosa, que vocês estudem bastante e conquistem todos os seus objetivos para que se tornem adultos felizes lá no futuro. Então, estudem bastante e até o próximo vídeo. Um beijo grande. Tchau, tchau.